Olá pessoal, professor Yuri novamente para mais uma aula de JavaScript. Hoje a gente continuando com o nosso estudo sobre funções nativas. Vamos verificar algumas funções nativas para se trabalhar com data. Então, para a gente aprofundar no estudo aqui na documentação, basta a gente vir em referências. Aqui eu tenho JavaScript referência. E no JavaScript referência eu tenho aqui JS Data. Então aqui eu tenho toda a referência para se trabalhar com data com JavaScript. Lembrando que o objeto é date. Não se preocupe com essas palavrinhas objeto, só na forma de escrita, na sintaxe. Porém, quando a gente estiver estudando orientação a objeto, vocês vão se aprofundar. Quando se trabalha com essas funções nativas de data, ela tem um pouco de diferença para o Math, de matemática, porque você tem que instanciar esse objeto. Então, para a gente instanciar esse objeto, eu tenho que dar um new data. Então, quando eu faço isso, new date, quando eu faço isso, eu estou instanciando um objeto do tipo data. E a partir dessa variável, eu acesso todos os atributos desse objeto. Então, esses atributos eles são retornados através de alguns métodos. Eu tenho aqui alguns métodos para nos retornar algumas informações de data. Beleza? Então, vocês têm que ficar atentos só a essa informação, que para se trabalhar com data, eu preciso instanciar o meu objeto data com newDate, ok? E depois com newDate instanciado, e aqui nesse momento a gente está atribuindo o objeto data a uma variável. A partir desse momento eu já tenho acesso a todos os métodos, e esses métodos me retornam alguns atributos. Então, beleza. Vamos lá para o nosso Sublime Test. Eu já tenho aqui um documento preparado. É um documento que eu criei aqui no nosso estudo do JavaScript. Eu dei o nome de função nativa data.html. Criei um documento aqui HTML simples com um script JavaScript que a gente já aprendeu a criar. Estou usando aqui interno, mas vocês podem fazer externo. Estou usando interno só para a gente ficar familiarizado aqui como que se escreve, Fica mais simples de eu mostrar para vocês do que com um documento externo. Ok. Então a data de hoje a gente sabe que é 2/6/2020, que eu estou gravando essa aula. O JavaScript, quando a gente trabalha ele com esse objeto date, ele pega as informações de data através do nosso navegador, e o navegador pega essas informações de dados do sistema operacional em que o usuário está trabalhando, na máquina do usuário, ok? Então ela não vem do nosso servidor nem do nosso banco de dados. Para frente a gente vai aprender como retornar essa data vindo do servidor e do banco de dados, mas existem algumas particularidades que a gente precisa pegar essas informações do usuário, da data do computador do usuário. Ok, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é instanciar o nosso objeto. Para mim instanciar o meu objeto do tipo date, eu vou criar aqui uma variável data, que vou atribuir a ela a instância de um meu objeto, new. Então, para mim instanciar meu objeto, basta eu escrever a palavrinha reservada new e date. Quando eu faço isso, abre e fecha parênteses. Quando eu faço isso, eu estou atribuindo a minha variável data um objeto do tipo date. Então agora eu tenho acesso através da minha variável a todos os atributos desse objeto. Então sempre que for trabalhar com variável, com data, com data no JavaScript, eu preciso instanciar o objeto date e atribuir ele a alguma coisa. No caso aqui, eu estou atribuindo ele a uma variável que se chama data. Okay? Então, a primeira coisa que a gente vai ver, lembrando que essa aula está sendo gravada no dia 2/6/2020. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é retornar para o meu navegador o dia de hoje.
ok? Então, para me retornar o dia de hoje, basta eu acessar a minha variável, data, certo? E agora eu vou usar o método. Quando eu vou acessar um método para trazer alguma informação desse objeto, basta eu colocar um ponto, né? E eu vou dar aqui, ó, um get date. Quando eu faço isso, eu retorno o dia do meu mês corrente, né? Lembrando que do meu computador, né, do sistema operacional que ele está trabalhando, ok? Então, eu fazendo isso, eu acesso o método getDate, que me retorna o atributo que é o dia do mês corrente. Eu vou dar aqui um documento .write, certo? Um documento.write, documents, certo? Então, eu fazendo isso, eu estou escrevendo na minha tela o dia, né, do mês corrente, que é 02, que é 2. Eu vou salvar esse código. Então, voltando lá no nosso, vou acessar a minha página, né, funções nativas JavaScript Data, está lá. Ele me retorna o dia do mês corrente. Então, hoje é dia 2, ok? Um outro método que a gente trabalha também, que é o mês. Então, quando eu quero retornar o mês, basta eu usar aqui o meu variável, né? A minha variável com o método getMonth. Ok? Quando eu dou o getMonth, né, eu estou acessando o mês corrente, né, que está onde está instalado o meu navegador. Então eu também vou dar um documento.write aqui. Tá. Certo? Estou escrevendo na minha tela, né, o método que acessa o objeto, né, vindo da minha variável data. E esse método retorna o mês, getMonth. Só que esse getMonth ele tem uma particularidade. Eu vou lá na documentação. Se a gente ver aqui, ó, getMonth, a particularidade dele, ele retorna de 0 a 11. O que isso quer dizer? Que janeiro, para ele, é 0 e dezembro é 11. Então, é de 0 a 11. Janeiro, 0, fevereiro, 1, né? Março, 2. Então, o mês corrente, que é junho, que seria 6, para ele é 5, porque ele começa em 0. Então, a gente tem que somar mais 1 aqui nesse retorno, nesse atributo que ele vai retornar. Então, basta eu fazer aqui, ó, somar mais 1. Ele vai ao mês corrente somar mais 1, ok? Então, seria 5, ele vai somar mais 1, vai ser 6. Eu vou dar um Ctrl S, a gente retorna lá na nossa paginazinha. Tá lá, 6, né? Não preocupa com o jeito que eu estou mostrando na tela, depois a gente vai concatenar aqui melhor para se visualizar. Então, ele atribuiu 6. Eu vou só para melhorar aqui, eu vou concatenar aqui. Fica mais fácil de visualizar, vamos concatenar aqui alguma coisa. Eu vou colocar aqui olha, eu estou mostrando o dia, estou concatenando, né, com a minha string, que é uma barrinha. Vou fazer a mesma coisa aqui. Eu estou concatenando além de mais uma string, que é a minha barrinha, ok? Vamos verificar lá para ver se ficou melhor visível. Então tá lá, ó, 2 do 6, ok? Com esses dois métodos eu retornei o dia e retornei o mês. Ficou faltando então só o nosso ano, né? Como que eu recupero o ano? Eu venho aqui, basta eu dar um data, né? Que é a minha variável, onde está instanciado o meu objeto data, date, né? E dar um get, olha lá, get full year, né? Se a gente ver na documentação, tem ele aqui, ó, get full year.
ok? Esse retorna o ano completo. Get full year. E como que escreve? Tá lá, inicia com maiúsculo, tá vendo? Sempre em minúsculo, né? Trazer, né? Full, o ano inteiro, tá? Get full year. Get full year. Então, quando eu dou um get full year, eu trago um ano inteiro. Vou dar só um documento.write aqui. Get full year. Então, eu vou trazer o meu ano corrente inteiro. Com 4 dígitos, né? Então, tá lá. 2/6/2020. Então, essa é uma forma de eu escrever a data baseada no meu navegador, que se baseia, né, no sistema operacional da máquina do usuário. Depois vocês fazem um teste alterando a data aqui do computador para verificar, né, como que ele altera a data aqui mostrada. Eu queria mostrar para vocês que a gente tem aqui todos esses métodos que começam com get, né, ele recupera dados. Então, get, né, trazer, pegue, né? Então, ele recupera dados. Tudo que inicia com get, ele está trazendo alguns dados. E depois a gente tem o set, né? O set, você está configurando esse dado, ok? Vocês já viram que às vezes tem alguns telefones que tem lá set, né? Tem alguns relógios set, alterar, né? Então, aqui eu altero, eu configuro, né, algumas informações do nosso objeto de data. Então, para você fazer alguns cálculos, por exemplo, usar duas datas para se descobrir alguma informação, a gente usa esse tipo de método, né? Set hours. Então, eles são para você configurar a data ou então retornar algum cálculo. Já os métodos que começam com get, né, eles retornam, eles trazem alguns valores. Ok, pessoal? Então a gente vai praticar mais um pouco utilizando esses métodos. Vamos voltar lá para o nosso Sublime. Então, como primeiro desafio, a gente vai trabalhar esse objeto data, removendo ou adicionando dias aqui na nossa data, fazendo algum cálculo para me remover ou adicionar dias. Eu vou só comentar esse trecho de código, mas vocês salvem ele aí para ficar como estudo. E vou instanciar aqui esse objeto para mostrar ele, vou transformar ele numa string para mostrar ele na nossa tela. Para me transformar esse objeto aqui numa string, o que ele guarda, só para vocês verificarem como que ele guarda essa informação, eu dou data.toString. Quando eu faço isso, eu estou transformando a minha variável que possui o objeto data em uma string, ok? Eu só vou dar um documento.write para a gente verificar o que ele guarda dentro desse objeto. Dou um Ctrl S, se a gente retornar lá no nosso documentozinho, agora eu tenho lá, ó. Então ele guarda essa informação aqui, ó. O meu objeto possui toda essa informação. Fala que hoje é uma terça de junho, né, do dia 2 de 2020. Ele mostra a hora, ele fala de onde que é e é um horário de Brasília, ok? É interessante a gente visualizar o que o objeto guarda. Então ele guarda toda essa informação aqui. Então quando eu dou aquele método get, ele traz aquelas informações daqui, ok? Então voltando lá para o nosso Sublime Test. Então, como eu disse, o nosso desafio hoje é eu adicionar dias do mês, tanto adicionar como remover, né? Eu vou colocar aqui, ó, ou remover dias do mês corrente, ok?
Então você verificou que a sua data está errada, né? Que você está com a bateria do seu computador errada, então você precisa adicionar um dia aqui. Então hoje não é dia 2, hoje é dia 6, como verificado. Então eu uso aqui, ó, um atributo, lembrando que quando eu quero recuperar, eu dou um get, né, quando eu quero recuperar, e quando eu quero alterar, setar, eu uso set, né? Então eu vou dar aqui, eu vou usar o meu data, né, que é a minha variável que possui o objeto do tipo date, né? Vou dar aqui, ó, um ponto set, né, alterar date, ok? Operar qual data, né? Então eu vou recuperar qual data que eu quero. Então eu vou dar aqui, ó, que é o data.getDate, ok? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou alterando o meu dia, né? Recuperando o dia corrente, ok? Então é como se eu estivesse recuperando esse dado que a minha data possui e dando uma alterada nela, né? Dando um set nela. É como se eu estivesse lá no meu relógio alterando, né? Adicionando mais um dia. E como que eu adiciono mais um dia? Simples, né? Mais um, ok? Então esse aqui é o conjunto de métodos que eu tenho para mim alterar a data do dia. Eu estou usando a minha variável com o método setDate, né? Com esse método setDate eu acesso o dia corrente, eu altero o dia corrente, né? Como se eu clicasse lá no reloginho para alterar o dia, aí eu recupero o dia que essa data possui e adiciono mais um. Simples assim. Então, nesse momento aqui, eu alterei toda a minha data, adicionando mais um. Eu só vou dar nesse documento.write aqui, eu vou concatenar aqui, só para mim dar um HR aqui, para a gente ter uma divisão aqui para vocês visualizarem melhor, tá? Fica mais fácil de visualizar. Então, eu vou dar um outro documento.write. Se eu mostrar essa data de novo, preciso fechar aqui esse documento.write. Então, se eu mostrar essa data novamente, olha só, vou mostrar ela novamente, ó. Olha como que ficou, certo? Então eu tenho a data aqui que eu trouxe, né? A primeira, que é do dia 2, e depois alterei ela, eu setei ela. Então eu alterei, adicionei mais um à minha data. Então eu estou mostrando aqui agora o dia 3, correto? E se eu quiser diminuir, né? Basta eu vir aqui, menos 1, que eu vou diminuir um dia, né? Então meu dia, que é 2, vai passar para o dia 1º. Então se eu salvar aqui e verificar lá de novo, tá lá, dia 1º, né? Então essa é uma forma de eu alterar o meu objeto date, né? Adicionando ou removendo dias do mês. Outra coisa interessante é se eu adicionar ou remover dias que ultrapassam meses, ele faz esse cálculo para alterar o ano. Olha que interessante. Então aqui eu vou adicionar, ó, vou colocar aqui, ó, 720 dias. Ok, dou um Ctrl S aqui. Olha só, ele já alterou, né? Ele foi lá para o dia 23 de 2022. Essa é uma forma que ele trabalha, uma inteligência que ele tem interna quando eu adiciono unidades à minha data. Ok, pessoal? Então eu estou alterando aqui, setando, né, a minha data, que vem do meu objeto newDates, que está atribuído à minha variável data. Vou continuar aqui com mais um, só para a título de informação. E mesma coisa para a gente adicionar meses, né? Então se eu quiser adicionar meses, eu só vou colocar aqui um BR, para dar uma quebra de linha aqui.
eu vou copiar esse trecho do código, certo? E agora eu vou aqui alterar mês do ano corrente. Vou salvar aqui. Então agora eu tenho o date, né? Eu vou escrever a minha data como ela se apresenta, lembrando que a gente alterou ela aqui, né? Vou dar um set, só que agora não no date, eu vou dar um set no month. Ok? Então eu vou alterar o month, recuperando, né? Recuperando get month lá do nosso objeto data, né? Então agora eu vou mostrar a minha data inteira alterada somada mais um. Então o meu mês, ele não será mais o mês corrente, né? Ele será o mês corrente mais um. Vamos verificar. Vou voltar na nossa tela. Então eu tenho aqui, né? Então aqui está em junho, olha só, né? O mês corrente junho. Eu acrescentei, né, mais um, então ele foi para julho. Entenderam, pessoal? Eu acrescentei mais um mês, recuperando, né, recuperando a data atual, somando mais um. Então o meu set month, eu estou alterando o mês, recuperando da minha variável que recebe o objeto data, né? O mês seguinte, o mês corrente, alterando mais um. E aqui eu mostrei esse mês. A gente olhou, então eu acrescentei o que era junho, virou julho. Consequentemente, a gente pode alterar o ano, né? Então é só eu alterar agora o método getFullYear. Então vamos lá. Eu vou copiar esse trecho do código. Eu já estou com o BR aqui para dar uma quebra de linha. Olha só, alterar o ano corrente. Lembrando que esse ano corrente ele vem do nosso navegador, que traz do nosso sistema operacional. Então, ao invés de eu usar agora o set month, eu vou dar o set full year. Certo? Eu vou dar o set full year, eu vou alterar o meu ano, né, recuperando o ano corrente, get full year, adicionando mais um, certo? E vou dar um documento.write. Vamos verificar como que ficou. Então tá lá. Eu tenho aqui o meu ano corrente, né, que vem do meu navegador, que eu recuperei, e na linha de baixo eu tenho mostrando alterado, né, com o método set, o ano corrente, 2021. Foi acrescentado mais um. Eu posso também diminuir, né? Se eu der aqui o menos um, eu volto lá em 2019. Ok, pessoal? Então essas são as formas de a gente trabalhar com data, alterando os dias, meses e anos. Fixando, então, eu tenho aqui setado, né, alterado o meu ano, recuperando o ano corrente. Setado, né, alterando o meu mês, recuperando o mês corrente. Alterando o meu dia, recuperando o mês corrente. Acrescentando mais um. Então essa é uma forma aqui usual que a gente tem para alterar os meus valores das datas correntes do meu objeto, né, date. A gente pode fazer cálculos também entre duas datas, se eu quiser trabalhar melhor, né, para calcular quanto falta de dias para se chegar a uma data correta, alguma coisa nesse sentido. Então eu vou só comentar esse código aqui, vocês também comentem aí e deixem salvo para estudo. Né? Eu vou comentar todo esse bloco aqui de código para a gente fazer algum cálculo.
fechando ele aqui em cima. Vou jogar ele aqui para baixo. Beleza, então eu comentei o meu código aqui só para vocês salvarem, né? Para depois vocês pesquisarem, estudar melhor, gravarem isso. Eu vou ter duas datas aqui. Eu vou criar uma variável que possui uma data. Então uma variável que possui uma data. Vai ser 15/01 de 2019. Lembrando que o meu objeto do tipo date, olha que ele guarda. Né? O meu objeto do tipo date, ele guarda ano, mês, day, o dia, horas, minutos, segundos e milissegundos. Então aqui nessa informação que eu tenho aqui na minha documentação, ele mostra tudo que esse objeto possui. Então quando eu dou um new date, eu posso trabalhar com todos esses atributos do meu objeto. Data, ok? Então vamos voltar lá para o nosso código. Então eu tenho essa data, né, a primeira data, e eu tenho a segunda data. Olha só. A segunda data ela vai ser do dia 23/02 de 2019. Aí eu pergunto, né, quantos dias faltam, né, para mim chegar a essa data aqui, tendo como base a primeira data. Então, do dia 15/1, quantos dias faltam para mim chegar no dia 23/2, se baseando nessas duas datas. Então vamos lá, vou criar uma variável para receber essa data específica. Então eu vou dar aqui um var data1, certo? Ela vai receber a instância de um objeto. Não se preocupem com esses termos, instâncias de objeto, só na forma de escrita. Então quando eu estou instanciando, eu estou criando um objeto, tá? Um objeto do tipo date. E vou dar aqui, ó, lembrando que aqui, ó, o objeto do tipo date, ele tem esses atributos: ano, mês, dia, horas, minutos, segundos. Então, é essa sequência de atributos que eu vou utilizar para mim criar esse meu dia, essa minha data específica. Então, vamos lá. Ano vem primeiro, né? Vou colocar aqui 2019, vírgula. Vou dar aqui o mês, né? O mês é o mês 1. Lembrando que o mês 1, se a gente verificar aqui no objeto getMonth, ele começa de 0 a 11. Então, se eu quero informar janeiro, eu tenho que usar o 0, tá? O 0 representa janeiro. Então, do 0, do mês 0, e qual que é o dia? O dia 15. Eu só vou usar isso aqui, eu vou omitir o meu horas, minutos, segundos, milissegundos, tá ok? Eu estou só instanciando o objeto utilizando o meu ano, mês e dia. Mesma coisa eu vou fazer para minha outra variável. Var data2. Ela vai receber uma instância do objeto date. Né? E qual que são os parâmetros que eu vou passar? Olha só, o ano, 2019, o dia vai ser 2, quer dizer, o mês, né, vai ser 2. Então, ao invés de eu usar o mês 2, eu tenho que usar o quê? O mês 1, né? Porque fevereiro, a gente viu que se começa com 0, né? Janeiro é 0, fevereiro é 1. E qual que é o dia? O dia 23. Ok? Então eu tenho essas duas datas instanciadas. Então eu vou mostrar essas duas variáveis na minha tela. Eu vou dar aqui um documento.write. Certo? Data1. Eu só vou usar um método aqui para transformar ela em toString. Ok? E vou concatenar aqui com um HR e um BR. Lembrando que concatenar a gente usa um sinalzinho de maior. Vou dar aqui um HR, que é uma linha, né, gente?
e vou dar um BR aqui, que é um separador de linha. Então eu estou aqui mostrando, né, dando um documento.write, a minha data que eu criei, que é essa data aqui. Eu estou transformando ela em string, para ficar visível como uma string. E estou concatenando com um HR e com um BR, que é uma linha e uma quebra de linha. Vou fazer a mesma coisa para a data 2. Vou mostrar essa data 2 que eu criei. Dou um Ctrl S, a gente vai lá no nosso documento. Vou dar um F5. Então tá lá, eu criei a data do dia 15, né? Janeiro de 2019, dia 15 de janeiro de 2019. E fevereiro, né? Do dia 23 de 2019. Eu tenho as minhas duas datas criadas. Eu tenho então agora minhas duas datas, então eu vou trabalhar para fazer alguns cálculos com ela. Então vamos voltar no nosso Sublime Test. Então eu tenho aqui string, só que string eu não posso fazer cálculo. Então eu preciso transformar isso aqui em algum número que eu possa fazer cálculo, né? Então eu vou aqui, ó, converter strings de datas em números para serem calculados. Então eu vou, ao invés de usar esse get.string, eu vou usar um outro método. Eu vou até colocar eles aqui. Eu vou pegar esse aqui, ó, e vou colar aqui. E vou pegar esse documento.write aqui e vou colocar ele aqui. Então, olha só, ao invés de usar o toString, eu vou usar agora um método que é o getTime. Para esse aqui também. getTime. Então, o que esse método faz? Esse método é bastante interessante. Eu vou até escrever ele aqui. Esse método, ele pega a data que eu estou passando, né, e pega o dia, né, em milissegundos desde 1º de janeiro de 1970 e diminui e faz o cálculo para essa data em questão. Então ele calcula, olha só, de 1º de janeiro de 1970 para a data que a gente está passando. Então ele faz o cálculo em milissegundos. Até a data respectiva em milissegundos. Então o que isso significa? Que no padrão computacional, a partir do Unix, a gente tem esse padrão. Então as datas são calculadas a partir de 1º de janeiro de 1970. Isso é uma convenção que, quando se foi criado o Unix, se convenceu que as datas elas são calculadas em milissegundos a partir de 1º de janeiro de 1970. Eu vou salvar aqui, a gente vai ver lá o que ele vai apresentar. Então eu tenho aqui, ó, né? Eu tenho essa quantidade de milissegundos de data 1 desde 1970, né? Do dia 1º de 1970. E tem essa quantidade de milissegundos, né? Desde 1970, em 1º de janeiro de 1970. Então aqui eu tenho a quantidade de milissegundos para a data 1 e para a data 2. Então agora ficou fácil, né? Se eu tenho a quantidade de milissegundos para a primeira data e a quantidade de milissegundos para a segunda data, basta eu diminuir uma pela outra, né? Eu tenho a quantidade de milissegundos em dias que eu preciso. Depois basta eu transformar isso em dias. Então vamos lá. Vamos lá para o nosso Sublime Test. Eu vou colocar aqui. Eu vou até copiar isso aqui para cima, para ficar como informação para vocês, tá?
Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, encontrar a quantidade de milissegundos entre data 1 e data 2. Entre data 1 e data 2. Beleza? Então, como que eu faço isso? Eu uso, né, meu operador de subtração. Eu vou dar aqui um documento.write, certo? Vou colocar aqui data1.getTime menos data2.getTime, né? A quantidade de milissegundos de data 1, né, a partir de 1970, e a quantidade de milissegundos do dia 2 a partir de 1970. Então, eu estou diminuindo a data 1 pela data 2. Agora, eu vou mostrar lá na tela quantos milissegundos eu tenho. Está lá, né? Deu um resultado negativo, porque a quantidade de dias de data 1 é menor do que a quantidade de dias de data 2, né? Logicamente. E para me mostrar esse valor aqui numérico positivo, basta a gente usar algum método lá da nossa biblioteca Math, né? A gente estudou o Math. Eu venho aqui, ó, dou aqui um Math.abs. Esse método Math, ele transforma o número negativo em número positivo. Então, mais um. Vou colocar aqui só para título de informação. Math.abs. Ele transforma números negativos em números positivos. Então vamos ver lá se funcionou. Espera aí que tem um erro. Está faltando um. Na verdade o math aqui está em minúsculo. Ele tem que começar em maiúsculo. Então Ctrl S. 5. Então eu tenho lá, né? Então ao invés de mostrar negativo, agora está mostrando ele positivo. Ok? É um método matemático. Voltando lá. Vamos continuar com nossos cálculos. Então agora eu preciso fazer o cálculo, já que eu tenho a quantidade de milissegundos entre uma data e outra, eu preciso fazer o cálculo para me descobrir quantos dias eu tenho, né? Então a gente tem algumas informações, que é um dia tem 24 horas, correto? Cada minuto tem 60 segundos. Então aqui, se um dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. E cada segundo... Aqui é minuto, tá? E cada segundo tem 1000 milissegundos. Tá? Então a gente tem aqui, ó, um dia tem 24 horas, cada hora 60 minutos, cada minuto 60 segundos e cada segundo 1000 milissegundos. Então, pessoal, quantos milissegundos tem um dia? Eu vou só dar aqui um documento.write para a gente fazer esse cálculo. Ó, um dia tem... Eu vou concatenar aqui para ficar mais fácil a visualização. Então, aqui, ó, um dia ele tem
né? A gente viu aqui, ó, um dia tem 24 horas, né? 1 vezes 24. Né? Então, 24 horas, né, eu tenho quantos milissegundos? Eu tenho que multiplicar por 60 minutos, certo? 1 minuto, ele tem 60 segundos. 1 segundo tem 1000 milissegundos, correto? Então, eu estou aqui, ó, 1, né, vezes 24 horas, um dia vezes 24 horas, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos, vezes 1000 milissegundos. Né? Então, eu vou mostrar isso aqui, quanto que tem. Então, Ctrl S, a gente vai ver. Então, F5. Então, ó, um dia tem 864 milhões de milissegundos, correto? Eu só vou concatenar aqui para ficar mais bonitinho. Milissegundos, né? Então, um dia tem esse cálculo inteiro aqui. Um dia vezes 24 horas, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos, vezes 1000 milissegundos. Então, eu chego a isso. Então, agora ficou fácil, né? Basta eu pegar essa quantidade de milissegundos que existem em um dia, né? E dividir a quantidade de milissegundos que eu achei aqui entre uma variável e outra. Então, para ficar mais fácil, eu vou criar algumas variáveis aqui para mim pegar esses valores. Então, vamos lá. Eu vou só criar a variável aqui. Var milissegundos entre... Vou chamar só de mili entre datas. Tá? Então, é uma variável que eu vou usar esse cálculo aqui. Então, ela vai receber esse cálculo aqui. Certo? E aqui eu vou só escrever essa variável. A mesma coisa que eu fiz, só que eu atribuí esse cálculo aqui a uma variável. Deixa eu mostrar lá. Dá um F5. Continua a mesma coisa, tá? Eu vou criar outra variável, né? Que é a milissegundos em um dia. Milissegundos em dia, né? Que é esse cálculo aqui. Certo? É igual. Que é igual a esse cálculo aqui. Certo? E vou mostrar só a minha variável aqui. Então, eu tenho a mesma variável. Ó. Eu tenho a mesma, né, eu mostro o mesmo valor, só que agora os valores pertencem a variáveis. Então, eu só vou dar uma quebra de linha aqui, para ficar bonitinho. Eu vou agora só diminuir uma pela outra, né? Então, eu vou dar um documento.write. Certo? Vou dar aqui a milissegundos entre as datas, dividido por milissegundos em um dia. Né? Então, eu achei a quantidade de milissegundos entre uma data e outra. Eu tenho a quantidade de milissegundos que tem em um dia, então eu divido um pelo outro. Eu vou salvar e a gente vai mostrar ele aqui. Né? Então, eu tenho aqui. Então, temos lá, eu tenho 39 dias, né, e uns quebrados. Então, eu preciso só arredondar isso aqui para baixo ou para cima. A gente pode usar aquela biblioteca math para arredondar. Então, entre essa data aqui, ó, dia 15 de janeiro e dia 19 de fevereiro, né, dia 23, na verdade, né, essa data menos essa, eu tenho 39 dias. Então, eu vou usar essa biblioteca math. Vou só voltar lá para a gente mostrar.
eu preciso aqui fazer um arredondamento para cima, então eu vou usar a biblioteca Math, igual a gente viu na última aula. Para arredondar para cima eu uso Sail, né? E esse cálculo aqui. Aqui dentro eu vou concatenar como informação entre a primeira data e a segunda data. Eu salvo isso aqui. Então agora sim, né? Eu tenho a quantidade de dias que eu tenho entre a primeira data, a data 1 e a data 2. Então ele arredondou para 40 dias. São 40 dias porque aquela diferença que deu entre uma data e outra, aqueles milissegundos, eles correspondem à madrugada do 40º dia. Então a gente tem 40 dias entre a primeira data e a segunda data. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado dessa aula. É um pouco longa, é um pouco complexa, mas executem aí com calma. Se precisar, revejam a aula e sempre comentando os códigos para a gente salvar como informação para estudo, né, no posterior. Se tiverem alguma dúvida, podem me chamar. Até a próxima aula.